Olá, vamos falar de urnas eletrônicas? Você acredita que as urnas eletrônicas no Brasil são totalmente seguras? Duvido que sua resposta seja sim. Algumas pessoas já sugeriram que o voto fosse impresso por elas para permitir uma possível recontagem. Mas o TSE afirma que essa solução custaria muito caro. Mas será que existe alguma forma totalmente segura de dar transparência ao processo eleitoral sem a necessidade de impressão de votos? Eu acredito que sim. Vamos saber mais? Um pouquinho de história. O conceito de coletor eletrônico de votos, ou urna eletrônica, é mais antigo do que muitas pessoas podem supor. O Código Eleitoral Brasileiro de 1932, aquele que foi decretado por Getúlio Vargas, e entre outras inovações, garantiu o sigilo da votação e o direito de voto às mulheres, já previa a utilização de máquinas de votar. Em 1958, o inventor brasileiro Sócrates Ricardo Puntel apresentou um equipamento que, se tivesse sido utilizado, teria sido a primeira urna automática brasileira. Em 1989, por iniciativa pioneira do juiz Carlos Prudêncio, ocorreu a primeira votação eleitoral em meio eletrônico, em Brusque, Santa Catarina, no segundo turno das eleições presidenciais. Nas eleições de 1996, em 57 cidades brasileiras foram utilizadas as urnas eletrônicas. E, em 2000, pela primeira vez, as eleições foram realizadas totalmente com a utilização de urnas eletrônicas. Não se pode negar as vantagens desse processo. Nas eleições de 2018, havia quase 150 milhões de eleitores. Mesmo assim, o resultado foi divulgado em poucas horas após o encerramento da votação. Isso é um feito a ser reconhecido e respeitado. Mas, sempre existem os mas. Há o ponto negativo. A urna eletrônica não permite a conferência dos votos. Qualquer pessoa entendida em programação de computadores sabe que existe uma possibilidade real da ocorrência de fraudes. No sistema atual, antes do início da votação, a urna eletrônica emite um relatório chamado de zerésima, que mostra todos os candidatos passíveis de receberem votos naquela sessão, e com o total de votos, naturalmente, zerado. Após o encerramento da votação, é emitido um outro relatório, o boletim de urna. Ele informa o total de eleitores que compareceram àquela sessão, a relação dos candidatos e os respectivos votos que eles tiveram, além do total de votos em branco e nulos. Cabe aos mesários e ao presidente a conferência dos totais de eleitores com os do caderno de votação. E é claro que não pode haver divergências. O boletim de urna é emitido em, no mínimo, 5 vias. Uma é fixada na parte externa da sessão. Outra fica com o presidente da sessão. 2 são encaminhadas ao TSE e uma é entregue a algum representante partidário que esteja presente no final da votação. Todas as vias deverão ser assinadas pelo presidente e os mesários daquela sessão. E além dessas vias, poderão ser emitidas vias adicionais a qualquer pessoa que esteja no local e solicite. Após a emissão do boletim de urna, não existe mais possibilidade da ocorrência de fraudes, uma vez que qualquer pessoa pode conferir os totais informados no boletim da urna com os divulgados pelo TSE na internet. Porém, entre o início e o final da votação, é possível a ocorrência de fraudes na urna eletrônica. Ela pode, por exemplo, registrar o primeiro voto de cada candidato e, após este, atribuir a um determinado candidato o voto que foi feito para outro. Eu não estou afirmando que isso acontece, mas que existe a possibilidade real, não é dúvida nenhuma. Desde o início da utilização da urna eletrônica, muitas pessoas propuseram a adoção de um sistema de impressão de votos, de forma a permitir que o eleitor confirme o seu próprio voto e,
também uma possível recontagem. Ocorre, porém, que esse sistema, segundo o TSE, teria um custo elevadíssimo, na casa de bilhões de reais. Mas será que existe alguma forma de garantir a lisura do processo eleitoral sem a necessidade da impressão do voto? Eu tenho uma proposta que, se ela tem algum defeito, eu ainda não consegui descobrir. E é muito simples. Quando o eleitor votar e pressionar a tecla confirma, o sistema vai gerar uma senha que será informada na tela para o eleitor. Este então poderá anotar ou até mesmo memorizar a senha. Para facilitar, eu sugiro que a senha seja uma palavra curta, como as que estão aparecendo na tela. A senha seria única para cada candidato dentro de uma determinada sessão eleitoral. Ela vai ficar vinculada ao candidato, mas, obviamente, para não haver violação de sigilo, não terá nenhuma relação com o eleitor. Depois do encerramento das eleições, a divulgação dos resultados de cada sessão eleitoral, tanto no boletim de urna como na internet, mostraria os candidatos com os respectivos votos e as senhas que foram lhe atribuídas. O sigilo não será prejudicado, afinal, somente o eleitor tem conhecimento da senha que lhe foi informada. A primeira grande vantagem dessa sugestão é, naturalmente, o custo. Uma vez que não há mais necessidade da instalação do módulo impressor, não haveria custos com a parte física do equipamento, mas apenas no sistema interno. E, obviamente, essa sugestão também economizaria muitas toneladas de papel. A segunda grande vantagem é que ela daria total segurança ao processo eleitoral, uma vez que qualquer eleitor poderia confirmar o seu próprio voto, de maneira simples e fácil. Eu encaminhei essa sugestão ao TSE e espero que ela seja, no mínimo, analisada, quem sabe, aperfeiçoada e, obviamente, implementada. E você, gostou dessa sugestão? Eu peço que deixe seu comentário aqui embaixo e divulgue esse vídeo. Tenho certeza que, assim como eu, você também gostaria que o seu voto seja respeitado. Um abraço, até o próximo vídeo.